Olá, hoje eu vou falar com você sobre algumas dicas de como mobilizar o apoio de pessoas ao seu redor. Como você pode imaginar, é muito importante ter o apoio das pessoas da sua família, das pessoas com quem você convive. Isso ajuda muito a gente a passar por essa fase, né, de aprender a lidar com a questão dos tiques na infância. E a primeira coisa que eu quero dizer é sobre como conversar com o seu parceiro. E para isso eu vou precisar contar um pouco da minha história. A parte de conversar com o parceiro, para muitas pessoas vai ser a parte mais fácil. Vocês vão ver que essa questão envolvendo o aparecimento de tiques, ela traz a família mais para junto, mais para perto. Então, essa é uma coisa que pode favorecer muito o relacionamento da família. No meu caso, aconteceu o contrário. Aqui a gente teve dificuldades de relacionamento quando apareceram os sintomas e eu vou explicar por quê. Bom, eu conheci o meu marido na faculdade, a gente era colegas de sala. Então, como a gente estudava junto, é óbvio que eu tinha percebido, antes mesmo da gente começar a namorar, que ele tinha vários tiques e durante o namoro a gente conversou bastante sobre isso. Ele me contou muitas histórias de como isso apareceu, ele lembrava que isso tinha aparecido com ele bem novinho. Inclusive, ele lembrava de muitas histórias de bullying, de dificuldade de relacionamento na escola, mas que isso com o tempo foi se apaziguando, foi parando, porque no meio dos adultos isso não é uma coisa que acontece com tanta frequência quanto com crianças, né, com adolescentes. Então, ele me relatava isso e a gente achava que era só uma coisa específica dele. A gente nunca imaginou que isso fosse ter uma origem genética ou que isso pudesse afetar de alguma coisa os nossos filhos. Inclusive, eu achava até charmosinho. Eu nunca achei uma coisa assim que atrapalhasse o nosso relacionamento. Quando eu tive o meu filho caçula, foi um parto hospitalar e foi um parto natural. E a minha filha participou da parte final, né? Eu entrei em trabalho de parto em casa. E quando a minha filha estava dormindo, né? Eu passei a madrugada toda em trabalho de parto. E às 7 horas da manhã a gente correu para o hospital. Mariana nasceu lá pelas 11h30 da manhã. E a Manu participou dessa fase, né? Quando a gente já estava lá no hospital, no quarto, podia entrar, a gente não estava com coronavírus, né? Podia entrar várias pessoas na sala de parto. Então eu tive a presença ali da minha mãe, da minha irmã, então o Francisco, né, meu marido, a minha filha. Então foi um momento assim de muita luz, foi um momento muito lindo e muito forte. Eu queria muito que a Manu participasse desse momento, para que ela estivesse ali na hora da chegada do irmão. E foi uma experiência muito linda, ela me dando apoio, molhando a minha barriga, ela falava coisas, gente, assim, mamãe, você tá indo muito bem, força, mamãe, só mais um, respira fundo. E foi um momento mágico para nós. 20 dias depois, quando os sintomas apareceram, eu já não achei tão mágico assim. Eu recebi visita de poucas pessoas, alguns amigos, né, que vieram visitar, e a visita de uma amiga que tinha sido a minha psicóloga durante mais ou menos 3, 4 anos, né. Na época eu não estava mais fazendo acompanhamento terapêutico com ela, mas ela se tornou uma pessoa muito querida por mim, né. Então ela veio me visitar e eu comentei com ela que eu estava percebendo que eu estava angustiada, que a Manu começou a fazer tiques, e eram tiques muito fortes no começo, né? Não começou levinho. De repente, do dia para a noite, vieram sintomas como vocês viram nesse vídeo que eu postei, que está bem no topo do canal, né? O primeiro vídeo do canal é esse. E a primeira coisa que ela falou para mim me deixou muito mal, porque ela falou assim: Lígia, mas também você levou a sua filha para a sala de parto. Aquilo que ela presenciou foi traumático. É óbvio que ela ia ter algum sintoma, mas isso vai passar. Mas isso aí tem a ver com o que você provocou nela. Gente, isso me deixou no chão, vou te dizer bem a verdade. Eu fiquei pensando, nossa, então será que eu que sou culpada disso estar acontecendo com a minha filha? E eu me calei. Eu lembro que eu não conversei nem com meu marido sobre isso. Eu simplesmente fiquei chocada com aquela expressão dela e eu falei assim, não, isso não me fez bem, isso me fez muito mal. E eu comecei a pesquisar por conta própria sobre os tiques.
Como eu comecei a pesquisar por conta própria, por causa da culpa que eu estava sentindo de achar que eu que tinha provocado isso nela, o meu marido sentiu um distanciamento de mim. Eu não trouxe ele para dentro dessa busca. Eu deixei ele alienado, eu deixei ele de fora. Sendo que ele é a pessoa que também tinha aqueles sintomas, né? E aos poucos eu fui estudando e me deparando com sintomas, mandava para ele algumas coisas, as pesquisas que eu encontrava na internet, eu mandava para ele pelo WhatsApp, falava, amor, olha isso, parece que você também tem alguns sintomas, você acha que pode ser isso? E eu percebi ele se fechando cada vez mais. Ele não queria falar sobre o assunto, ele se sentia mal quando eu tocava nesse assunto, ele ficava bravo e foi se afastando cada vez mais de mim. Porque ele sentiu o seguinte, ele sentiu assim, bom, a Lígia, ela falava que não tinha problema nenhum ter tique, quando era eu quem tinha os tiques. A partir do momento que ela viu os tiques surgindo na nossa filha, ela já está toda horrorizada e achando péssimo. Então, no final, ele se sentiu rejeitado pela minha busca por informações para poder ajudar a minha filha. Então, gente, eu quero já passar uma dica para vocês. Quando você perceber isso, e se alguém no casal apresenta tics, aborde com muito cuidado, caso não seja você, essa pessoa, né? Aborde com muito cuidado, porque a culpa, ela se instala de forma muito insidiosa e ela atrapalha a gente a lidar junto com isso. É muito importante dizer que ninguém tem culpa do aparecimento de tics. É uma série de fatores. E como eu já conversei contigo sobre isso antes, existe, no caso da síndrome de Tourette, o componente genético tem que estar presente. Além disso, tem uma situação que é o gatilho, né, que pode afetar isso. No nosso caso, foi mesmo a chegada do irmão, como a gente conversou com a psiquiatra da Manu. Mas assim, se não fosse isso, teria sido outra coisa. Então, esse lugar de encontrar culpados não ajuda ninguém. Outra coisa que é muito importante destacar dessa minha experiência, que eu acho que é muito válido, é essa questão da rejeição, né? Da gente estar buscando informações em conjunto e conversando junto com o nosso parceiro. Para quê? Para que não fique, que não paire sobre ninguém o sentimento de então em mim pode, mas de repente se aparece no nosso filho uma característica minha, isso é negativo, né? A gente tem que mudar o foco da busca para ser uma busca por um tratamento melhor agora que a gente tem o conhecimento disso, né? No caso da minha família, a gente nem imaginava que meu marido também era portador da síndrome de Tourette. A gente nem imaginava, porque os sintomas dele são leves. Então, a gente ele nunca buscou um auxílio médico. Ele foi diagnosticado aos 36 anos de idade. Então, isso é uma coisa muito importante de se falar, que a gente tem que tomar muito cuidado com a família para que não surja esse sentimento de rejeição. Como que a gente faz isso? Simplesmente buscando as informações junto, discutindo tudo junto e conversando, gente. O diálogo franco, o diálogo sincero é extremamente importante. E dar o tempo ao tempo. A gente não vai conseguir resolver e sanar todas as dúvidas no prazo de uma semana. Essa pesquisa, essa busca de informações, ela pode demorar alguns meses. Então, é muito importante deixar a poeira baixar, ir aos poucos, buscar leituras, buscar referências que possam acalmar o coração de vocês. Então, é isso. Em relação à família agora, passando para a família, é muito importante ter o cuidado de conversar com a família também de uma forma suave, de uma forma sutil. À medida que vão acontecendo à medida que a vida vai fluindo, né? No meu caso, eu sentei com a minha família, né? Sabe aquele almoço de domingo, quando tinha, né, gente, almoço de domingo, todo mundo junto. E eu dividi com eles o que estava acontecendo, falando, olha, gente, vocês estão percebendo que a Manu está fazendo alguns tiques e tal? Então, eu estou estudando um pouco sobre isso, ainda não levei nenhuma psiquiatra, nem neuro, mas eu estou estudando, a gente está avaliando, pode ser isso, pode ser que não seja nada. Vocês me ajudam a observar? Se você estiver percebendo que ela está fazendo, me avisem, por favor, eu estou tentando buscar informações sobre isso.
A primeira reação da família é aquela de dizer assim, não, Lígia, você tá louca, não tem nada. Para de procurar pelo em ovo, para de ficar achando doença na sua filha. E essa é uma reação natural, gente, de quem ama os nossos filhos. Mas quando a gente percebe os tiques e eles não vão embora, a gente sabe que eles estão lá. Então a gente também não pode simplesmente ignorar esse fato, porque a gente não pode deixar passar uma coisa que realmente pode causar prejuízo para os nossos filhos, e a gente pode sim, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar. Então quando alguém me falava isso, Lígia, você está procurando pelo em ovo, não tem nada. Eu só pensava comigo, eu agradecia, falava, vai ver mesmo, né? Eu ando meio estressada. E guardava aquela informação para mim. Porque eu pensava, muitas vezes a pessoa, ela não consegue admitir que pode acontecer disso acontecer na nossa família. E aí entra aquilo que eu comentei contigo no áudio anterior. Muitas vezes é um capacitismo disfarçado ali na melhor das intenções. Mas eu já sei que isso não ajuda, que isso não resolve o problema. Então eu agradeço e oriento aquela pessoa a falar, olha, mas se você perceber algum tique, não repreenda, não faça gracinha, porque eu ainda estou buscando a origem disso. Com o tempo, eu vou procurar um profissional, porque a gente já sabe, né, que não adianta correr para o psiquiatra, né, tem que ter a permanência dos sintomas por um bom tempo antes que a gente possa afirmar qualquer coisa. E é isso, oriente aquela pessoa para não corrigir, para não chamar a atenção da criança por conta daquilo, e vida que segue, tá? Vida que segue. Outro lugar onde você pode obter auxílio é na escola. Também, logo que a gente obteve o diagnóstico, que foram alguns meses depois, e mesmo antes do diagnóstico, eu conversei com uma professora da Manu, fui na escola, pedi um horário, conversei com a professora e com a coordenação, pedi para elas me ajudarem a observar se aquilo estava acontecendo em sala de aula também, porque muitas vezes a criança tem alguns sintomas em casa, mas na escola aparece de forma diferente, ou mais agravado, ou menos agravado. Então, como eu queria fazer um acompanhamento, quando eu marcava um horário específico, né, para conversar com a professora, sem a presença do filho, tá, gente? É muito importante que isso aconteça só entre vocês, entre os adultos, né? E pediu auxílio para que ela fosse me dizendo se ela percebia novos sintomas além dos tiques e se os tiques estavam atrapalhando em sala de aula. Pedi também para que ela orientasse outros alunos, porque a minha filha na época não tinha condição de explicar, né? Como nesse vídeo dela que vocês viram, né, no Instagram dela, onde ela explica os sintomas. Quando eles surgiram, ela tinha 7 anos, ela não tinha essa mesma tarimba para explicar. Então eu expliquei para a professora o que eram, e pedi para que, se fosse o caso, se algum coleguinha observar, se eu fizesse alguma brincadeira, né, para que ela pudesse esclarecer, explicar no jeitinho, na linguagem que a criança pode assimilar, né? E eu recebi muito apoio da escola, muito apoio. Nenhuma outra criança reparou, falou nada, né? A própria professora disse que ela fazia pouco. Só depois que eu avisei, expliquei o que era, é que ela conseguiu observar em algumas situações, e isso tornou mais leve a nossa rotina, tá? Meu marido, ele resistiu um pouco a falar na escola, porque ele falou, isso vai estigmatizar. Eu falava, é o contrário. A gente tem que orientar. Não é uma coisa tão comum assim que as pessoas saibam o que é. Então a gente tem que ter a humildade de ir lá e explicar, e não presumir que todo mundo tem que saber, né? E então, tudo isso que eu tô falando, gente, eu vou voltar agora a falar sobre a questão do parceiro. É importante para a gente abrir um canal de comunicação, até para, se for o caso, se acontecer um diagnóstico, o peso da decisão sobre uma eventual conduta médica, sobre medicação, ele já está dividido. Não tem só um parceiro que sabe de tudo e o outro vai só seguindo o fluxo. É muito importante que essas decisões sejam tomadas em conjunto. A decisão da medicação não é o médico que toma sozinho, diz vai tomar isso para parar os tiques. Não, é toda uma decisão familiar. A família decide o que convém, o que atrapalha, o que ajuda. Então é muito importante que esse diálogo esteja aberto para que, na hora de conversar sobre conduta médica, esse peso está bem dividido entre todo mundo. Então é isso, esse áudio ficou grande, ficou gigante, mas é porque é um tema que eu acho essencial, gente, que a gente saiba e tenha estratégias para mobilizar o auxílio das pessoas ao nosso redor.
Eu sei que nesse período de pandemia a gente está mais fechadinho em casa, mas mesmo assim converse com a família, porque isso é muito importante para o bem-estar do seu filho. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, toca aí no nosso link, tá? Que eu deixei aqui afixado no canal e me manda, ou você também pode me mandar uma DM pelo Instagram, uma mensagem, tá? Que eu vou amar responder. Por hoje é isso, até o próximo áudio.